A Autoridade Nacional de Proteção de Dados voltou atrás e resolveu permitir que a Meta, a dona do Facebook e do Instagram, use dados pessoais dos internautas para treinamento de inteligência artificial da companhia. A proibição havia sido anunciada em junho, mas caiu agora mediante algumas restrições. Hoje em dia, todo mundo corre o risco de ter seus dados expostos nas redes sociais. Mas nem todos concordam com isso. Minha resposta, assim, por cima, eu acho que seria não, sem ver certinho e tudo mais. Porque, querendo, a gente perde o nosso direito da nossa imagem, direito dos nossos dados, da nossa privacidade e tudo mais. É positivo para o crescimento, da expansão dessas IAs, inteligências artificiais, que eu acredito que tem muito a acrescentar para a gente no futuro. Eu não me importo muito, assim, eu acho que, de certa forma, a gente já não tem privacidade, então... acho que seja para melhorar, né? Eu acho que a gente tem que analisar direitinho porque risco tem e às vezes a gente perde a nossa privacidade, o nosso livre-arbítrio, a escolha. As informações que estão disponíveis na internet são uma mina de ouro para quem quer direcionar produtos e serviços na medida para consumidores. Em junho, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ligada ao Ministério da Justiça, proibiu a Meta, proprietária do Facebook e do Instagram, de usar as informações dos brasileiros para treinamento da inteligência artificial. O argumento foi o de que a empresa estaria violando os direitos dos usuários. A Meta recorreu da decisão. Depois de um impasse de 2 meses, a ANPD autorizou a empresa a utilizar os dados dos usuários para treinar a IA, mas com restrições aceitas pela companhia, firmadas por um ajuste de conduta. Nos próximos dias, a Meta vai ter que enviar e-mails para os usuários, informando como planeja expandir a IA. Os dados só poderão ser usados após 30 dias da notificação. Quem usa essas plataformas terá o direito de aceitar ou negar a abertura de suas informações por meio de um ícone. Antes das mudanças, o usuário teria que visitar 8 páginas até chegar ao formulário de adesão. Entre os dados que a Meta pretende utilizar estão postagens e comentários em suas redes sociais. O que seriam dados pessoais? Muitos pensam que é nome, RG, CPF. Na verdade, ele envolve outras coisas, como, por exemplo, comportamentos, costumes. Então, se o dia hoje está ensolarado, vou tomar sorvete. Isso, por incrível que pareça, é um dado pessoal, comportamental. E você pode treinar uma inteligência artificial, por exemplo, com a finalidade de venda de um produto. As formas que as pessoas, inclusive, são provocadas e elas ficam alegres ou tristes, já são dados pessoais. Em nota, a Meta informou que está oferecendo transparência adicional para ajudar os usuários do Facebook e do Instagram no Brasil a entenderem como treina os modelos que alimentam as experiências da empresa de inteligência artificial generativa. Este especialista questiona a fiscalização. Tudo é passível de se fiscalizar, desde que a Meta gere informações do que está sendo coletado e para que está sendo destinado. Desde que a Meta gere essas informações, desde que ela libera essas informações por uma auditoria, e aí vai o segundo ponto. Será que a ANPD terá braço para essa questão? Hoje existem várias ações de fiscalização em andamento, e, em alguns casos, não é a agência que está fiscalizando, é um outro órgão do governo. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados afirma que a Coordenação Geral de Fiscalização terá que acompanhar de forma rigorosa o cumprimento do plano de conformidade assinado pela Meta, além da implementação do sistema de inteligência artificial da empresa. Agora, pensando para o lado do consumidor, né, Patrícia? Lado mais fraco aí dessa história. O quanto que o usuário tem ideia, né? Tem informação suficiente sobre o uso dos seus dados, sobre o que permitir, o que não permitir? Não temos a menor ideia. Por exemplo, essa história da Meta, basicamente, eles mudaram a política da empresa e passaram a considerar que qualquer coisa que você posta no Facebook e no Instagram, eles podem usar para treinar os modelos de IA. Só que eles simplesmente presumiram que a gente consentia. Então, assim, ó, a gente não falou com vocês, a gente vai usar os seus dados. Aí, se você quiser se opor, você tinha que fazer não sei quantos trocentos cliques numa coisa super complicada. E é isso também que várias empresas de inteligência artificial estão fazendo com conteúdo jornalístico. Eles simplesmente vão raspando tudo e não pagam nada. Se alguém reclamar, a gente vê.
E aí tem a outra coisa, que é a diferença, por exemplo, na União Europeia, a Meta anunciou publicamente, olha, nós vamos passar a usar os dados, né, nas publicações de vocês, inclusive foto dos seus filhos, né? Tem tudo isso. Agora, com essa NPD, proíbe o uso de dados de pessoas de menos de 18 anos. Mas antes disso, era qualquer coisa. E na União Europeia, pelo menos, eles informaram. Aqui eles não tinham nem informado. Então, se tem uma coisa que é nossa, são as nossas informações, né? As nossas informações privadas. Você não deixou ninguém pegar a foto do seu filho e ficar treinando modelo de IA. Então, ainda bem que você tem, por exemplo, isso foi uma ação do IDEC, eu acho, né, de consumidor, contra esse uso. Eu acho que a gente, sociedade civil, vai ter que ficar muito alerta para que... É claro que, por outro lado, a gente tem que pensar como é que né, a inteligência artificial vai aprender de outra forma se não for por meio do comportamento humano. Que é super justo, desde que pergunte para você, Exato. Posso usar o seu negócio, né? Você deixa. Se deixar, tudo bem. Que não pode se colar, colou, né? Tá parecendo Exato, que é isso, né? Se colar, colou. E por falar nessa questão da inteligência artificial aprendendo, na hora da saúde, ela tem dado passos aí, não é, doutor Arnaldo? Sim, sim. A inteligência artificial tem uma frase já que virou consagrada, que a inteligência artificial não vai substituir a humanidade, vai trabalhar junto. E quem falou essa frase foi a inteligência artificial. Tá? Mas na medicina isso já é uma realidade. Quer dizer, a interpretação, por exemplo, de radiografias, de exames de imagem, a inteligência artificial já ganha do humano. E recentemente eu descobri uma coisa mais dramática. Em termos de empatia, a inteligência artificial ganha de médicos americanos. Ou seja, é uma ferramenta que é aliada, como diria a inteligência artificial. Quer dizer, não vai substituir o humano, obviamente, mas tem que ser muito monitorizada, porque ela faz barbaridades quando não está bem alinhado. E tem alguns problemas, né? Existe a alucinação, que todo mundo já sabe, né? Que é uma alucinação, significa você dá duas coisas vermelhas, ela confunde uma coisa com outra. Mas na medicina existe o que se chama de confabulação na área da saúde, que é ela inventar dados. E aí mora o perigo. Se não tem um homem supervisionando, ela faz besteira.